mesmo. Ô, Saulo, a gente vai postar metade no seu canal, metade no meu? Eu nem te perguntei isso. Se você decidir, você tá mandando aí, eu tô batendo. Então tá. Então, galera, é o seguinte, antes de iniciar oficialmente aqui, já segue o Saulinho aí. Qual que é o teu Instagram? É Saulo Calderon? Underline. Deixa eu colocar aqui. E já me segue já. Segue também. Vou até fixar aqui, Saulo. E ó, já achei aqui. E, pessoal, vão escrevendo as perguntas de vocês, que eu vou lendo aqui e eu vou fazendo as que eu acharem mais legal. Mas aí vão escrevendo aí, vão comentando. Fixei o comentário, beleza. E aqui depois vai para o YouTube, então se você está assistindo no YouTube, não se esqueça de seguir o canal do Saulo, tá embaixo, vai estar embaixo. Qual que é o teu canal, Saulo? É o youtube.com, é o Saulo Calderon, por enquanto. Saulo Caldeirão, E o meu é o Espiritismo Raiz, galera. Então não se esqueça de seguir os dois canais, tá? Os links estão aí embaixo. Então, assim, vamos lá. Mas não vai estar no YouTube ainda. Está ao vivo só aqui, tá no Instagram. Mas depois nós vamos mandar no YouTube. Nós vamos postar no YouTube, né? Uhum. Então é o seguinte, Saulo. O que você recomenda para as pessoas que querem conhecer essa questão? Peraí, como é que se chama isso? Você não chama desdobramento nem de emancipação da alma. O termo mais liberto seria experiência fora do corpo, né? Que, Sim. na verdade, experiência lúcida fora do corpo, porque todos nós experimentamos a saída extracorpórea de forma inconsciente. Acontece, faz parte. Tá? Ótimo. Ótimo você falar sobre isso. Eu já tenho essa pergunta. O que acontece com as pessoas durante a noite? Acontece uma diversa... Todos nós saímos mais ou menos do corpo. Às vezes você sai e fica flutuando alguns centímetros, dormindo sobre o processo. Com certeza você vai ser um mínimo de desprendimento de pelo menos 30 centímetros. No momento que você dorme, os lábios, suas elas afrouxam. O corpo astral começa, chamado de corpo espiritual, a flutuar entre alguns centímetros, já acontece imediatamente. Inclusive dentro, ficou bonita, viu? Dentro dessa mudança, acho que ficou... Dentro dessa mudança aí de alteração, Eduardo, você também tem alguns fatores que são os fenômenos projetivos. Às vezes, durante a saída extracorpórea, você tem aquela sensação de força queda, que é fruto desse desprendimento, ou não desprende de vez, você acorda consciente dentro do corpo, onde você tenta falar, não consegue, que é outro fenômeno que a gente costuma chamar de, algumas pessoas, a maioria das pessoas chamam de paralisia do sono. O assunto fala de catalepsia projetiva. Mas todas as pessoas saem de uma forma ou de outra. Ou fica também dentro de uma coisa que a gente chama que é reação do campo energético, que é a faixa de atividade do cordão de prata, que a gente chama, que é o nome mais conhecido também das energias. Isso acontece. Mas eu acho que eu estou vendo você um pouco travado aqui. Desculpa, viu, Saulo, idiota que derrubou o celular. O que eu falei pra você? Que eu preciso profissionalizar melhor. É uma bagunça do caramba. Mas eu tava ouvindo o que você tá falando. Agora vai parar, porque eu não vou mais mexer. Eu tava tentando arrumar e caiu o celular. É uma burra. Então, todas as pessoas, enfim, ela é um processo natural. Dentro da mecânica do processo da encarnação, a encarnação tem uma mecânica. Estar aqui é um processo mecânico, independente do processo consciencial, onde o corpo físico recebe as energias que se conectam ao corpo espiritual e cria, assim, um magnetismo de aproximação, onde está um inserido no outro. Tá? O corpo físico na dimensão física, as energias na dimensão energética e o corpo espiritual na dimensão espiritual. Quando você dorme, essas energias soltam. Aí é que a gente começa a estudar. Quer dizer, você já sai do corpo. A questão é por que não sai o consciente? Onde é que anda o clique? Então, mas aí por que existe essa barreira material? Por causa do nosso corpo ainda ser muito físico, vamos dizer assim. Né? Muito denso. Nós somos consciencialmente ainda dependentes de alguns fatores, a gente é mais ligado às questões físicas. O processo energético é um pouco mais denso, fruto do processo consciencial, que é o padrão natural dos nós seres humanos. Então, desvincular-se não só da sua energia, aprender a ter a habilidade de acordar dentro de si mesmo, isso que depende de processos também para ter continuidade, de equilíbrio emocional, de um monte de coisa, e aprender a trabalhar com a energia do mundo, que também é um processo que embate na gente. Isso é uma habilidade. É uma habilidade. É assim que a gente chama de skill. Você pode treinar e chegar nela, incluindo aí vários outros habilidades, que é, como eu falei, o cuidado com as energias, o cuidado com a consciência, a ética, a proximidade com o que
equipes espirituais é a mesma coisa. Nós estamos aqui juntos hoje, somos pessoas próximas com ideias afins. Então, nós nos aproximamos Sim. com um projeto de levar informação, de falar de espiritualidade. Quando você começa a estudar a experiência extracorpórea, é a mesma coisa. Você começa a entrar em contato com pessoas, espíritos afins. E eles também facilitam o processo da saída extracorpórea dentro desse sistema de ética, de boa vontade. É comum na busca disso, no estudo, que equipes ligadas a coisas se conectem a você. E é interessante isso que você falou. Então, quer dizer que quando você se desenvolve em espiritualidade, quero dizer, faz o evangelho, ou se não é espírita, mas começa aos estudos do espiritualismo e tal, você automaticamente vai ficar mais fácil de se desprender. É isso que você está dizendo para gente. É um processo de lucidez no corpo, né? Partindo do princípio que nós não somos daqui, no momento em que você começa a se aproximar de uma ligação que é a sua essência, da onde você veio, é natural que você aproxime seres que busquem em você até uma porta, um tipo de um portal para levar informação também aqui. Você não é útil só para fora no momento que você sai, porque você sai do corpo, você pode fazer infinidade de coisas, inclusive ser útil. Você passa a ser útil aqui. Então você começa a aproximar espíritos legais para perto de você, e isso vai causando um processo de... É uma bola de neve. Você vai estudando, vai melhorando sua habilidade, vai ganhando mais interação com os cores, e quando você vê o processo, ele criou um processo de automatismo. Você já não consegue não sair do corpo quando o conhecimento passa a ser sem volta. Uma vez que você sabe, você vai saber. É que nem andar de bicicleta. Você pode dar 30 anos, mas quando você for lá, você vai dar aquela coisinha, mas daqui a pouco está pedalando. Verdade. É só aprender que aí vai com facilidade. E o que você recomenda para a galera que está querendo iniciar? Porque, assim, vamos dizer, às vezes as pessoas têm experiências sem entender exatamente o que é. Ela passa a pesquisar e começa a entender que realmente é interessante quando a pessoa chega, por exemplo, no meu canal, que eu fico lendo as mensagens, né? Eu dou recado do anjo da guarda para as pessoas, estou vendo milhares de pessoas que mandando mensagem. Para você também deve ser assim. Aí, às vezes, eu dou uma olhada e eu acho interessante quando as pessoas escrevem assim: nossa, mas eu estava dormindo, de repente, quando eu olhei, eu estava flutuando. Eu olhei e meu corpo estava na cama. E a pessoa não entende o que está acontecendo. E você percebe isso, que é tão natural, que isso acontece com um monte de gente, né? É claro que isso deve acontecer com propósito também, né? É que tem um monte Da de pessoa perceber. aí, né? Por exemplo, todas as pessoas podem fazer, mas o processo cultural com que está inserido, às vezes, ou nos limita ou nos molda. Por exemplo, a questão do filme de terror, dos medos, da religião que imbui, ela insere muita situação de medo, não que ela seja ruim, mas às vezes a falta de estudo, a falta de dedicação, ou não conhecimento profundo, como o espiritismo faz e outros lugares fazem, criam nessas pessoas um desespero. Por exemplo, a paralisia do sono costumada a ver no mundo como um acesso de um demônio controlando e prendendo a pessoa. Quando, na verdade, é a pessoa que acordou dentro do próprio corpo, que está dormindo, lógico que ele não se mexe mais, naquele momento você se acalma, principalmente tendo cuidado bem das energias, você começa a se afastar com calma. Tem várias técnicas de afastamento, inclusive flutuar é uma delas, que você pode fazer. Então, o começo do processo é tentar levar informações legais para a sua mente, às vezes, todo esse paradigma, essa bagagem negativa, tentar estudar. Esse medo vai fazer parte companheira da gente para sempre, mas a maturidade, através do estudo, de autores sérios, ela vai abraçar toda essa insegurança, e aos poucos você vai continuar sentindo aquela coisa, como nós sentimos medo por qualquer outra coisa, mas você deixa de fazer as coisas porque você sabe já o caminho, pelo menos, de se manter mais ou menos seguro, ou o conhecimento lhe traz segurança. Então, a primeira coisa a fazer é começar a estudar. Lá no site, eu tenho um site viajação.com, peço licença aqui para você para falar sobre ele. Por favor. Técnicas, todas gratuitas. Tudo. Os cursos são gratuitos, as técnicas são gratuitas. Lá no nosso canal eu faço aqui no YouTube os FAQs, com perguntas e respostas frequentes. E não só. Existe uma infinidade de bons pesquisadores, de bons livros que a gente sempre está indicando. Não se limita só a uma pessoa. Então a coisa vai muito mais a fundo. Legal, Sam. Muito interessante. E vamos dizer assim, você estava falando do medo e tal. Qual o perigo que pode acontecer? Olha, O que pode acontecer de pior? O que eu vou dizer a você que nós acabamos de falar que todos saímos do corpo. Ou seja, se você sai inconsciente, Sim. As abordagens, quais seriam os perigos? Morrer, um espírito... Todas essas coisas já estão acontecendo com você inconsciente. Se você tiver uma ligação espiritual, ela está contigo, não só fora do corpo, como durante o dia. Com certeza.
O perigo é você ver conscientemente aquilo que já está acontecendo inconscientemente, ou seja, você saber e olha, o perigo até certo ponto é muito bondoso e salutar, porque quando você sabe conscientemente de alguma situação que você está passando, que em tese seria o perigo que você passaria, ao saber que está sendo acompanhado, que tem um espírito ligado à sua família, que tem uma pessoa que, entre aspas, acompanha a sua casa e mora lá, você passa a atuar diretamente no processo, e essa é uma das grandes utilidades da saída extracorpórea. O autodesassédio, a autodesobsessão, o contato direto, a consciência plena do que está acontecendo fora do corpo, nos bastidores. Então, na verdade, o perigo seria o não estar preparado e o baque emocional do consciente para aquilo que já está acontecendo inconscientemente, porque a gente já sai. Não é uma coisa que você... Já acontece mesmo. Oh, pessoal, antes do Painho terminar, deixa eu só fazer um aviso aqui. Metade dessa live vai ficar no YouTube. Quer dizer, a live inteira vai ficar no YouTube. Metade no canal do Saulo e metade no meu. Então você segue os dois canais, Espiritismo Raiz e o seu, desculpa, como é que é mesmo, Saulo? Saulo Caldeirão, né? Saulo Caldeirão. Então, Saulo Caldeirão. E, galera, segue nós dois aí, por favor. E, quem tá querendo saber recado de Anjo da Guarda, tem que ser no meu Instagram, né? Isso agora não é hora, pelo amor de Deus. Faz pergunta aqui pro nosso amigo, que tá ótimo o papo. Você vê as coisas que ele tá falando que é interessante? E eu tenho uma pergunta muito importante, que eu até esqueci agora. Tanto que eu falei, que eu cortei, eu falei. Lembrei. Você incentiva, por exemplo, alguém que nunca teve experiência. Então, de repente, depois eu quero perguntar uma experiência minha. A pessoa tá lá e ela se vê fora do corpo. Você diria o que para ela? Volta? Ou assim, se não tiver medo, vai? Eu tenho uma certa, não experiência, mas eu tenho um certo tato com a coisa. Por exemplo, o que acontece quando eu vejo alguém fora do corpo sem experiência? Se eu falar para a pessoa que ela está fora do corpo e ela perceber, às vezes ela não acredita, que é tão igual que ela não acredita. Aí o que eu faço? Eu dou uma pequena flutuada na frente dela, o camarada volta para o corpo desesperado, porque ele não está preparado. Há um contato entre o corpo astral e o corpo físico. A menor reação emocional que acontece com você no astral é recebida as informações pela indução das energias, que é esse cordão de prata, que faz com que o corpo ative a adrenalina, ative o sentido e tracione você de volta. Um exemplo, eu peguei meu irmão há pouco tempo atrás... Imediato, né? Ultra rápido. Né? Eu saí do corpo e fui até o quarto do meu irmão. Meu irmão nunca tinha saído do corpo, foi a primeira experiência dele. Quando eu cheguei, eu sabia que eu não podia falar para ele que eu estava fora do corpo. Eu fingi que estava no corpo. Falei, vem aqui fora, Patrick, que eu quero te falar uma coisa. Ele saiu do corpo, foi até fora do corpo, pensando que estava fora do corpo. Aí, quando chegou fora do quarto, eu segurei as mãos deles calmamente. Irmão do cão, né? Eu sei que ele vai voltar, né? E falei, Patrick, nós estamos fora do corpo. Ele, peraí, rapaz, não faz isso não, você é louco. Ele enlouqueceu de medo e ele lembrou da experiência, observe como é verdade. Ele lembrou da experiência do momento que eu entrei no quarto, chamei, até inclusive eu saí de casa antes de acordar, ele perguntou por que o Saulo veio fazer aqui no quarto de noite. Ele só lembra de ter saído e estar no escuro, ele não lembra justamente da hora que eu falei que ele estava fora do corpo. Por quê? Ele sofre o baque emocional que causa a reação entre o não estudo do cérebro, entre a rememoração, que esse é um estudo, é uma dedicação, e também o emocional alto. Então, ele só conseguiu lembrar até o momento que eu falei para ele. Então, quando eu vejo alguém fora do corpo, eu costumo ser muito sutil e manter a pessoa... Para não fugir. Sutil, porque se ela tomar um baque, ela volta na mesma hora. Inclusive a gente, qualquer emoção que você toma... Interessante. Oi, e aquelas experiências que os alemães estavam fazendo? Era relacionado a isso, né? Na Segunda Guerra Mundial... Os alemães estavam fazendo algumas experiências, que eu me recordo. Era relacionado a isso, eles estavam conseguindo... Mas eles não conseguem avanço, porque, primeiro que as dimensões, o plano espiritual, ele é dividido em dimensões. Né? A gente tem as dimensões em relação ao corpo espiritual, que também é chamado de corpo astral, nós temos dimensões. Quando você começa a fazer uma pesquisa, onde o fundamento dela é o mal do ser humano, ou fazer mal ao mundo, que é o caso desse espionagem, coisas parecidas, você se limita a algumas dimensões mais densas, onde alguns princípios não acontecem. Primeiro, espíritos inteligentes não se aproximam de você. Logo, até inteligente sim, mas quando eu falo inteligente, inclui a bondade. Porque é inteligência ser bom, partindo do princípio que a lei de causa e efeito existe.
Se você faz o mal, volta para você. Se você faz o bem, volta para você. Se você faz o mal, de alguma forma, é salutar dizer que é mais inteligente quem faz o bem. Ele já aprendeu a regra do processo. Então, espíritos mais inteligentes não se aproximam de pessoas com esse tipo de pensamento, esse tipo de sintonia. E acabam com isso, eles não conseguindo avançar no processo, ainda que espíritos desencarnados numa vibração mais baixa, para eles sejam interessantes esse tipo de processo, eles não conseguem muito avanço. É por isso que todo avanço espiritual, onde há muita intenção de vender somente, ou onde não há ali o processo, o foco na distribuição da informação, que é parte do processo, acaba não indo para frente. Sempre vai para frente mais aquilo que está focado no bem da humanidade. Com certeza, né? Óbvio, os espíritos do bem não vão se gastar com isso, né? Mas eles até deixam os tontos perder tempo, né? Vai até ali, você tem um limite no seu tempo. Porque senão não se não, imagina só. No mundo, como inclusive a continuidade da própria guerra e outras coisas, né? Mas às vezes é permitido que coisas aconteçam, ou a espiritualidade deixa dentro do livre-arbítrio, entre aspas, com as determinadas as proporções de retorno, com certeza. Sim. Galera, é o seguinte, convida os seus amiguinhos, clica na flechinha aí e manda pra galera. Mesmo quem tá offline, vai assistir quando ficar online. Eu vou deixar a live aqui no Instagram. Ô, Saulo, eu tive duas experiências, vou relatar se me explica o que aconteceu. Uma delas, eu já tive algumas, né, mas as mais legais foram assim. Eu tenho bastante mediunidade, né, eu converso assim, livremente com os espíritos. Estava na minha casa, à noite, trabalhando, daqui a pouco apareceu um funcionário meu que trabalha comigo. Tenho um maior susto, porque o cara apareceu dando na minha cara, só que ele estava em espírito. Eu falei, meu, o que você está fazendo aqui? Aí eu conversei com ele, e a conversa foi interessante, porque não era só ele era ele com uma mente bem mais evoluída, tipo assim, ele tinha uma outra visão, ele tinha maior consciência da vida, verdadeira, né? Aí acabou a nossa conversa e falei assim, como se me prova que você é você? Ele falou assim, o mouse da minha casa está quebrado. Aí eu cheguei no dia seguinte na empresa, antes de falar com qualquer um, falei assim, ó, galera, chega aqui. Aconteceu isso, e ele falou que o mouse da casa. Aí eu vou fazer uma pergunta para ele, se ele falar que sim, é que realmente aconteceu. Eu sabia que tinha acontecido, né? Aí eu falei, o mouse da sua casa tá quebrado. Ele falou, tá, quebrou ontem, sei lá. E ninguém sabia, só ele. Então, tipo, não tinha como saber essa informação. Então, realmente, foi ele que foi na minha casa e conversou comigo. É comum, inclusive, esse tipo de tentativa de comprovação. Quando a gente tenta ao máximo, quando a gente está discutindo, quando a gente sai do corpo, a gente tenta esse tipo de comprovação. E uma coisa que você falou que é interessante é que quando você se afasta do corpo, você tem uma expansão de consciência por vezes, incluindo outros princípios que pertencem à limitação física, como nós temos instinto mais ligado ao medo, nós temos uma limitação de percepção consciencial. Antes que você se afaste, está atuando em um corpo espiritual, que é muito melhor que um corpo físico, é bem normal ao conversar com a pessoa, você sinta a consciência nele. Você também, né? Fora a comprovação, que legal, Lu. Muito legal, né? Foi muito legal, porque o negócio do mouse acabou. Galera, segue eu e segue o Saulo aqui no Instagram, hein? Outra pergunta interessante, outra questão que eu quero contar. Acontece comigo outro tipo de coisa. Não é bem uma saída do corpo, mas eu consigo visualizar coisas que estão fora. Um dia eu estava nos Estados Unidos, e daí eu estava na minha casa, e eu consegui visualizar algumas coisas na minha casa. Eu questionei ela, ela falou que era aquilo mesmo. Eu não lembro agora o que aconteceu. Eu estou misturando duas histórias. Porque uma da história também foi a mesma coisa do meu funcionário. E eu falei para me provar, ela falou assim, o chão de casa está sujo de terra. Realmente estava. Quando ela acordou, eu perguntei para ela, falou. E outra não foi mês, foi a câmera. Eu vi os cachorros de uma posição. Eu falei, mas será que eu estou vendo coisa? Abri a câmera de casa e eles estavam daquele jeito. Então, tipo assim, eu estava visualizando a situação real, mas eu não saí do corpo. Explica essa daí pra gente. Mas é o seguinte, nós temos a saída, é muito interessante isso. As energias, que esse sistema que eu falei que liga o corpo físico ao corpo espiritual, também é, assim como o corpo físico, assim como o corpo espiritual, um veículo que a consciência pode se manifestar. Ou seja, é um princípio da clarividência viajoura. O que é isso? Você expande a sua própria energia e enxerga como se fosse uma sonda através dela. Você faz isso independente de ter conhecimento. Basta pensar ou ter um insight de alguma coisa que você pode estar vendo a sua casa, para onde você está, ver situações verdadeiras. Não é assim que você sente, inclusive, através do processo ou da expansão das energias, da expansão da consciência.
Alguém ia te ligar, antes de ligar, você sabe, você pensou na pessoa, de repente a pessoa liga para você. Coisas que estão à distância, e essas energias que esse veículo de manifestação da consciência, ele também tem, e isso é difícil de explicar, ela tem a capacidade mais ou menos atemporal, onde consegue quebrar o espaço e tempo e ver alguma coisa que está para acontecer ainda. Esse é um atributo espiritual, inclusive, que está conectado entre o campo mental e o sistema energético que você atua. É difícil dizer onde começa, onde termina. Mas é importante dizer que essa experiência que você teve foi uma experiência de sair do corpo, mas não em corpo espiritual, nas energias. Elas também. Legal, porque eu sempre tenho isso daí. Na verdade, no começo eu tinha toda hora. Depois os espíritos bloquearam, porque na verdade eu tinha isso para eu perceber que eu tinha mediunidade, assim, que eu tinha alguma sensibilidade a mais. Então era muito interessante. Eu pedia pizza e eu vi o cara chegando na minha portaria. Hoje eu não consigo fazer nada. Fico tentando ver o cara trazer a pizza, não vejo. Sempre é. Mas no começo eu tinha. Essa técnica da clarividência viajora, existe uma técnica onde você estuda diariamente tanto o processo da expansão das energias como o processo focal. Você foca num determinado ponto e começa a estudar diariamente. E você melhora muito essa habilidade, ou até um processo intermédio, podemos chamar de mediunidade, né? Essa clarividência. Interessante, interessante. Ô Saulo, e me fala uma coisa, por exemplo, como que a ciência está, a ciência normal, vamos dizer assim, a ciência material, está em relação a esse tipo de coisa? Como que já existem estudos, porque eu sei que tem americanos que estudam isso, ou não estudam esse tipo de coisa. É a metodologia que ela está inclusa, onde para você chegar, por exemplo, não se pode provar algumas coisas espirituais dentro do sistema de metodologia atual. Isso já é discutível. Todo médico, toda pessoa que trabalha na área da psique ou qualquer área, ela vai perceber que existem coisas inexplicáveis ali. Como um paciente que do nada acontece, como um paciente que acorda e fala coisas que não poderia ter visto enquanto estava inconsciente, entre aspas. Quantas histórias de pessoas que foram entubadas com Covid, que não tinha como, o cara estava totalmente entubado, inconsciente, enxergando e vendo coisas que estavam acontecendo ali durante o processo. Então, a verdade é que a ciência, apesar dela ainda não estar conversando sobre isso, ela já margeia o invisível ou o inexplicável, tentando encontrar uma explicação. Mas, mais cedo ou mais tarde, através do processo de TCI, transcomunicação instrumental, ou o processo de algum avanço que vai acontecer nisso, nós vamos fazer um encontro mais próximo em outras dimensões. E isso vai mudar o mundo. Com certeza, porque aí muita coisa vai se abrir, né? Porque hoje em dia, inclusive eu estava vendo um programa esses tempos aí da Discovery Channel, foi bem interessante, que a médica entrou em coma no hospital que ela trabalhava. E durante esse coma, que passaram-se vários dias, ela ficou fora do corpo, várias vezes. E aí ela andava voava, né, levitava, né, pelo hospital, tudo. Então, por exemplo, ela viu um moleque morrer num andar, logo quando ela acordou, ela correu para ver se tipo, aquilo tinha acontecido mesmo, porque ela viu exatamente o moleque desencarnando, o anjo da guarda dele sendo cumprimentado por outro espírito, falando, ó, parabéns, você cumpriu bem essa missão. Você viu isso? Já viu esse negócio que eu tô falando? Mas esses casos são bem... Tem um caso bem forte de um paciente que ele passou por um processo de total, ele parou o coração, inclusive, um acidente que teve. Aí passou um tempo, conseguiu acabar, ele acordou e falou, olha, eu vi tudo que aconteceu, eu fui na sacada aqui do prédio e tem um tênis lá fora. Para ver esse tênis, não tem nem janela, vai na sacada, só conseguiram ver no segundo andar, olhando para baixo, numa região do segundo andar, do teto do hospital, e viram um tênis, um sapato, que era de um trabalhador da época, alguma coisa assim, preso numa região que ele conseguiu, ele andou na sacada. Então tem algumas coisas que são inexplicáveis. Como é que vê, como é que sabe, com o coração parado, por exemplo. Aí você vai... E tem um monte. A ciência não explica ainda. O nosso sistema de metodologia ele está limitado. Mas a gente está margeando isso. E é a partir dessas pesquisas, ou desses questionamentos, é um processo filosófico, né? Onde a gente vai abrir questionamentos para poder perguntar como que a gente vai fazer para poder explicar isso. Tem uma explicação. Né? Com certeza. Nossa, e tem muitos casos assim, né? Não dois, são um monte, né? Na Discovery Channel passa toda hora programa sobre isso. E é interessante que realmente, como a gente não tem equipamento para ferir esse tipo de coisa ainda, tipo assim, muita gente sabe que tem, mas não sabe como estudar isso, né? A experiência de quase morte,
uma experiência de quase morte é muito superior a uma experiência extracorpórea, pelo fato de que a experiência de quase morte desliga o seu corpo ou chega quase a nada, uma cirurgia ou coração lá embaixo. Então, isso ainda libera mais ainda. O processo, claro, no momento em que seu corpo está totalmente desacordado, tal, é conseguir fazer o reverso, que é trazer a rememoração para o corpo físico. Muitas vezes, essa rememoração é feita, incluindo aquela coisa de falar, o espírito falando, ou os amigos espirituais falando, olha, você precisa voltar, ainda não é o seu momento. Você vai voltar. E isso são as coisas que a gente mais ouve nos processos de realmente experiência de quase morte. Uhum. E é interessante também, porque outro dia eu estava vendo uma EQM lá, a menina estava contando que ela chegou lá e tinham vários espíritos. E ela não lembrava quem eram eles, mas lembrava que gostava muito deles, assim, que era uma mistura de sentimentos, que ela devia estar meio bagunçada, né, dessas questões. Mas é interessante o que você falou, porque quando eu fui fazer uma cirurgia, acabei não precisando fazer, porque apareceu uma hernia inguinal em mim. E eu estava com medo de fazer a cirurgia. Por quê? Porque meu mentor tinha dito para mim que durante o coma, você fica, tipo assim, praticamente morto. E eu fiquei com medo de ficar, tipo, solto demais, entendeu? Eu nunca fiz. Tenho medo exatamente disso. Porque o lado bom de sair do corpo é que eu penso no corpo e eu volto. Imagina se eu pensar e não voltar mais. Não, não, certo medo. E aí eu fiquei com medo de fazer a cirurgia. No final das contas, eu perdi o medo, marquei a cirurgia. 3 dias antes da cirurgia, os espíritos realmente me curaram. É interessante que eu tenho isso daí documentado em exames, né? É bom que é mais uma comprovação de que a ciência realmente falta estudar muita coisa para poder entender o mundo verdadeiro. Mas o interessante foi isso, que ele me disse isso daí, eu fiquei com medo, porque ele falou assim, quando você tá com anestesia geral, você fica muito solto. Mais ou menos o que você falou aí, né? Que é um tipo de um coma, sei lá. Então você fica muito solto. Eu não quero ficar muito solto, eu falei, não deixa quieto, não quero ficar solto. Às vezes quando eu vou dormir, eu tenho essa impressão. Eu falei, putz, eu vou sair do corpo, não vou lembrar o que eu fiz. Um dia eu falei para ele, meu mentor, assim, por favor, me ajuda a lembrar o que vai acontecer. Eu fechei o olho e vi... Oi? Fala, continua, desculpa. Eu fechei o olho, comecei a dormir e eu vi meu corpo saindo, eu comecei a ver o fogo do teto. Aí eu tomei um susto e voltei. Falei, não quero mais, não, deixa quieto. Me deixa inconsciente para essa vida, porque não tem, a gente fica consciente lá, né? Mas eu, na hora que eu dormi, eu vi exatamente o fogo assim do telhado, já que ele comecei a sair, eu falei, não, volta. A experiência extracorpórea é um ensaio para coisas que nós vamos sentir no momento da morte, provavelmente. Você já teve o que a gente chama de paralisia do sono? Onde você acorda, tenta falar, não consegue, fica travado? Já. Mas sabe uma coisa que você falou? É verdade. Isso que você falou, com certeza, tem total sentido. Mas também pode ser um pouco induzido pelos obsessores, né? A verdade é que a saída extracorpórea, ela é natural e, eventualmente, você vai sair e vai ver os obsessores. É por isso que há a ideia de que, ao você sair do corpo, você vê coisas ruins, às vezes. O processo é o seguinte. Logo que você sai, nesse exato momento você está o físico na dimensão física, as energias nas dimensões energéticas, seu corpo está na primeira dimensão astral, que é a dimensão inferior. Então, a sua primeira saída extracorpórea, logo que você sai dentro do que chama de aura, ou próximo do corpo, você está numa dimensão inferior. Ali é natural isso. Então, é ali que você tem grande possibilidade de enxergar os espíritos, até conversar com eles. E é por isso que há, e é verdade, durante as experiências de paralisia do sono, a ideia do demônio, e não é que é induzido pelo obsessor, pode até ser que sim, mas é muito comum você enxergar. Eu costumo falar, a galera às vezes sabe de ET, sabe de espírito, e não sabe o obsessor que mora dentro do quarto, o espírito que mora com você ali. Então é muito legal, apesar de parecer aterrorizante, mas já está acontecendo. Pense só o seguinte, o fato de você ver ou não ver, não quer dizer que ele não estava ali antes, ou não estava vivendo. É verdade. Reforma íntima, se você quiser tirar ele, não adianta, né? Mas aí, olha só o que acontece. Nos encontros que eu faço gratuitos, eu faço encontro gratuito, eu atendo as pessoas, eu tiro os obsessores. Eu sempre pergunto assim, quando eu vejo que tinha uns obsessores muito feios, como que você estava dormindo? A pessoa sempre fala, mal pra caramba. Porque ela dorme, sai do corpo, o obsessor, porrada, ela volta e acorda. Quando não é isso que acontece? Você concorda, a maioria das pessoas que nós estudamos, a maioria fala que quando dorme de barriga para cima tem mais pesadelo. Sabe por quê?
Porque quando você dorme de barriga para cima, você está dormindo com os chakras voltados. Os chakras são centros de forças conectados ao sistema energético. E abre nosso ponto de observação, que mais ou menos são radares. Você está com o radar ligado para cima. E quando você começa a diminuir, ao começar a deitar, fechou os olhos, você começou a entrar em alfa. Quer dizer, a onda cerebral baixa um pouco. Expandi. A sua sensibilidade espiritual começa a aumentar. Então, quando você dorme de barriga para cima e não tem conhecimento, está inserido dentro de uma cultura de terror, de medo, a tendência é que a compreensão do que você está tendo é que você está tendo pesadelos. É por isso que as pessoas costumam dormir de barriga para baixo, se cobrir ou de lado, numa posição que elas consigam se esconder. Isso tem um fator verdadeiro energético, psicológico, que diminui a sensibilidade espiritual. Por isso que a experiência, quando é feita, a gente estuda, pesquisa, as técnicas e a preparação é sempre feita na posição supina, de barriga para cima, decúbito dorsal, onde você aprende até a conviver com as sensações que você vai sentir, vai mesmo, porque as sensações espirituais, logo que a gente está aqui, a gente sabe que elas são fortes, né? Nós somos dos pensamentos, dos espíritos que vivem beirando mais aqui o mundo espiritual mais denso. Então você começa a abrir essa sensibilidade, não quer dizer que seja negativo. Você, na verdade, está sentindo as coisas como elas são. É interessante isso, né? Interessante, interessante. E você sabe uma coisa que também você falou, essa questão energética? Você está falando, você gosta de falar que tudo é energia, eu concordo plenamente. E eu vejo as energias entre as pessoas, entre as conexões, as energias dos pensamentos, tudo. Então, é muito legal a gente visualizar isso, porque o que eu tenho tido ultimamente, quando uma pessoa que eu conheço, que pensa em mim, por exemplo, com tristeza ou com raiva ou coisa boa, eu consigo ver a energia dela chegando em mim, eu consigo sentir isso, depois eu consigo cortar, né, na verdade, mas são experiências que mostram que assim, o mundo é muito energético, na é verdade? O tempo todo. A gente inclusive nas redes sociais, aquele que quanto mais você, claro que é inferior a uma pessoa que ele conhece, quanto mais uma pessoa conhece a outra, mais ela é conectada a ela. Mas não quer dizer que pessoas que não conhecem a gente não transferem ou não enviam energias de desejo, de vontade, de pensamento positivo ou negativo. Isso que você sente é o processo do sistema empático. A gente chama do parapsíquico desenvolvido, tem um nível de desenvolvimento, onde você consegue sentir as intenções das pessoas, as energias das pessoas chegando até você. Tá? É por isso que você sente e e tem gente que esse sistema empático mais desenvolvido que passa muito mal com isso. Não sabe se defender, não sabe cortar como você falou, né? Aí sofre muito. Sim. Sim, eu sinto os ataques também, né? Principalmente a gente que está publicamente, assim, às vezes é um pouco complicado, né? Mas assim, faz parte, né? E então aí voltando naquela primeira pergunta que eu estava falando, antes, galera, lembra de seguir o Saulinho aqui no Instagram, tá aí, ó, Saulo Caldeirão, _ o Essabag, que sou eu. Se vocês não me seguiram ainda, segue agora, porque depois se você não gostar, você pode sair, mas segue pelo menos para você conhecer. Vai no triângulozinho, compartilha, manda pra tua galera, manda pra todo mundo. E se você tá no YouTube, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever também nos nossos canais, tá bom?